Olá, boa noite. Seguimos aqui na nossa semana de live sobre autoconhecimento, com o reflexo do autoconhecimento nos seus relacionamentos. E hoje eu vou receber a Ju. Olá, sogro, bem-vindo, boa noite, tudo bem? Vamos receber a Ju hoje para conversar sobre Reiki e acupuntura como um caminho ao autoconhecimento. É, vai ser uma aula para mim e fora que uma honra de receber Juliana Lotumolo, já tá aqui, Ju. Pode solicitar, eu te aceito aqui. Vamos lá? Ela tá entrando. Nos Olá, vemos e ouve. tudo ótimo! Que bom te receber aqui. Que Muito delícia, obrigada. amada. Só assim mesmo para a gente se ver, não é? Oh, muito obrigada por você estar aqui, Ju. Fico assim Que muito delícia. feliz, de verdade. Muito especial para Você mim. sabe que eu tenho acompanhado as suas lives sempre que eu consigo, eu dou uma pitadinha aqui, eu venho, porque eu estou E, admirando muito o seu trabalho, essa sua, eu falo, disposição de estar trazendo principalmente, né, esse olhar do autoconhecimento para tanta gente. e eu acompanhando o seu trabalho, as suas meditações, que eu amo, né? Sempre que posso, ao vivo ou quando não, antes de dormir. Ai, eu adoro, adoro. Eu e o Sérgio aqui, a gente adora as suas meditações e super recomendo, viu, gente? Quem está entrando aqui, boa noite. Muito obrigada pela presença de todos. Ju, eu estava me lembrando, né? Quando eu te ouvi pela primeira vez, acho que deve ter já uns 3 anos, você nem estava assim ativa nas redes sociais. E aí eu falei pro seu irmão, pelo amor de Deus, alguém tem que falar para ela que ela tem que falar mais. Você se lembra disso? Alguém precisa Lembro. falar que a voz dela é maravilhosa. Ele falou, manda para ela, Elaine, que ela não acredita nisso ainda. E aí, já faz tempo, gente. E aí eu falei, Ju, sua voz é maravilhosa, você tem que falar mais, a gente precisa te ouvir mais, porque é muito bom te escutar. Que Que legal. muito feliz Eu contigo. lembrei disso também, porque foi na época que eu tinha as meditações só no aplicativo. Era algo muito desafiador para mim. E foi legal você lembrar disso, porque como a proposta da live é esse autoconhecimento, tem muita gente que me vê hoje nas lives, né, e fala assim, Juliana, você nasceu para isso, né? Você está ali. Elaine, eu não gostava de tirar foto, percebe? Assim, é final de ano, é viagem com a família. Eu adoro tirar foto dos outros, mas a minha, em hipótese alguma. Eu falar perante as câmeras era algo muito desafiador, mas eu gostava muito de dar aula, isso eu sempre gostei. Era algo que eu falava assim, que eu chegava ali na aula, o mundo parava, o tempo parava, e até hoje é assim, Sim, né? sim, você já dava aula, imagina. Quanto tempo já que você dava aula de reiki mesmo, né? E Isso, então assim, esse contato, eu estar presente sem um instrumento, porque eu falo que o meu desafio sempre foi, e talvez nessa encarnação sempre vai ser, aparelhos eletrônicos, né? Essa coisa de eu não estar ali na presença e eu ter esses equipamentos que não me olham olho no olho, percebe? eu confesso que tenho também muito essa dificuldade, ainda tenho bastante, para fazer uma live sozinha. Eu vejo os que você. Bom, quando eu te escutei a primeira vez, eu já sabia que você realmente nasceu para isso, porque a sua voz é incrível, a sua forma de falar acalma a gente. E eu tenho, assim, essa dificuldade de. Parece que eu tô sozinha, parece que eu tô falando sozinha, né? Não, não sei,
é uma grande dificuldade, é um grande E desafio aí para mim. é legal, eu falo, a gente colocar aqui como autoconhecimento é esse meu processo, porque assim, é como se eu não conhecesse essa minha força, percebe? E aí, alguns desafios, alguns incômodos, inclusive, fizeram com que eu olhasse isso de uma maneira diferente. Porque quando eu gosto, eu falo dessa palavra incômodo, porque é ela que nos tira da onde a comodidade, né? A Ah, então zona de tá, conforto. eu não gosto de foto, eu não vou fazer live. Ok, você não quer fazer live, como o meu falo do CTN, que é hoje, né, o Centro de Estudos, onde eu faço parte da equipe de docentes, ele falou: para quem não gosta de câmera, eu vou respeitar. Só que o Covid não nos permite dar aula de outra maneira nesse instante, que foi no começo do ano passado. E aí eu falei assim, como assim eu não vou poder dar aula? Como assim eu não vou poder falar da acupuntura que eu tanto amo? Como assim eu não vou poder, eu falo, conduzir, né, um processo do rei? E aí é onde entra, né? Eu falo, a acupuntura e o reiki, que eles fazem parte do meu dia a dia para me ajudar a me conhecer. Eu me lembro nitidamente quando foi a primeira, assim, ó, ou você faz uma maneira dessas aulas, desse conteúdo, você falar para o computador, porque é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que falar com o computador Exato. no momento de dar aula. Ou você faz isso, ou a gente vai ter que esperar o momento em que o planeta conseguir de novo se encontrar, as pessoas conseguirem se encontrar. E aí eu falei assim, não, mas o conteúdo é exatamente o que todo mundo está precisando para esse momento. Isso. E É aí eu fiz isso. como eu fiz em todos os momentos da minha vida, e que hoje eu já tenho consciência disso, que é cutucar a minha força interna. Então eu deito, eu cutuco, literalmente falando, eu ponho os meus pontos de acupuntura, ponho a minha música, acendo o incenso, marco o tempo, porque senão eu vou para Nárnia, como eu costumo dizer, eu viajo na maionese, e ali eu deixo a energia fluir. E vou deixando a energia fluir para me dar força. E é ali que despertou em mim que eu falei: não, existe, eu posso falar com o meu coração. Então, quando eu dou a aula, eu falo que quando eu estou na live é diferente, porque o povo ainda fala assim, né? Tira os comentários, não consigo. Não consigo tirar os comentários, porque eu quero saber quem está aqui. Eu já vi que Raimunda está aqui, que a Cá está aqui, tá um monte de gente que as meninas vêm me seguindo. E aí é delicioso essa interação. Então, a live, você percebeu que a gente consegue isso. Mas na aula gravada, quando você vai passar o conteúdo e gravar a aula, se você não estiver falando com o seu coração, você não fala com ninguém. É verdade. Então, eu descobri a minha força através desses processos. Foi quando eu me coloquei ali, me agulhei e falei, eu vou. A acupuntura, eu falo que ela foi o pontapé inicial. Para quem já me ouviu nas lives, sabe da minha história. Eu contei a minha história no livro, né? Uma das partes do livro. Esse livro que eu falo que caminha comigo, que é Unindo Olhares, ele conta justamente essa minha trajetória de autoconhecimento, que foi num processo onde eu estava em depressão, porque eu não via outro caminho, eu não via outro caminho. A dor ali era muito grande, é como se tudo viesse me pedindo a acessar a sombra, né? Eu tive a minha casa inundada, né? Eu estava em dificuldade financeira, eu não dormia direito, porque eu dava plantão à noite, eu estava em um ambiente que não é de vida, não era uma maternidade, é o Hospital Infantil do Câncer, né? Onde o índice de morte é maior do que qualquer outro hospital. E ali, num momento de desgaste muito grande, eu me vi completamente vibrando com a sombra. Então, a acupuntura ali, quando eu deitei na maca e a moça cutucou e ela falou uma frase que eu falo que ela é minha mestre nesse sentido, porque é fundamental para mim. Eu falo para o meu cliente, mesmo aquele que é mais cético da meditação, né? Eu coloco as agulhas e falo assim, então tá, fecha os olhos e agora respira.
respira. Quanto mais relaxado você tiver, melhor. Mas, Ju, como é que eu vou relaxar com as agulhas? Se você quiser, eu vou colocar uma música, vou colocar um floral. Então, eu vou trazendo para esse relaxamento, para essa entrega. E hoje já existem estudos falando, né? Você já tem esse conhecimento da transpessoal. A hora que eu junto as várias forças da psique, razão, emoção, sensação e intuição, eu provoco o processo evolutivo. Eu provoco o desencadear da luz no ser e não no ter. Que lindo. E ali fez assim, ó, tirou toda aquela cortina que tinha, né? A hora que eu cheguei em casa, eu olhei assim, olhei meu filho, aquilo radiava, né? Olhei o meu marido e falei, eu inundou, mas eu tô aqui, né? Então vamos embora. Há algo mais para se fazer. Então, esse trabalho energético no processo do autoconhecimento, para mim, é fundamental. Porque não dá mais só para você tocar o corpo e a mente. Né? Eu posso trabalhar a mente, procurar milhões de cursos, né? Eu falo, ser master em PNL, isso é válido, claro que é. Saber, né? Conhecer a sabedoria, o conhecimento de todo mundo que foi, que pesquisou, dos mestres, isso é fundamental. Mas cuidar do meu corpo. o que eu te cortando um pouquinho, a minha ideia é justamente de te convidar e ter você aqui, porque eu falo muito de relacionamentos aqui, né? Eu trabalho especificamente com a constelação familiar, sou advogada, né? Para quem não me conhece, quem segue a Ju tá aqui me conhecendo hoje, vi que tem bastante gente aqui nova, agradeço muito. E eu sou advogada, mas trabalho com a constelação, né? Sistêmica, e o meu foco aqui é trazer os princípios da constelação para olhar para os relacionamentos, né, afetivos ou até de trabalho, mas como uma forma de autoconhecimento, porque para mim a constelação, ela muitas vezes você não precisa chegar a fazer uma constelação, você já conhecendo os princípios, você consegue aplicar na sua vida. Então, isso é autoconhecimento, né? E quando eu pensei, gente, as pessoas precisam entender que é autoconhecimento, não é só uma técnica, uma terapia que você vai lá e vai ser uma mágica e vai curar a sua vida. Não, não é isso. E autoconhecimento pode ser que, para mim, a constelação não faça sentido. Ok, mas alguma coisa pode fazer sentido e tem tantos caminhos, né, Ju? Tem tantos caminhos, como você mencionou agora, a PNL, tem outros caminhos. E aí eu falei, vou fazer uma semana para trazer essa consciência do autoconhecimento mesmo, sabe? E aí você que está aqui acompanhando, que vai escolher o seu caminho de autoconhecimento, né? E eu me lembro, a primeira vez que eu fiz acupuntura, foi meu marido que me levou, e, e aí era um senhor, né, aqui em São Paulo, perto de casa, e ele falou, qual é o sentimento? E eu falei, mas ele não vai nem perguntar para que eu quero fazer acupuntura? E aí e eu falava, então, mas sabe o que está acontecendo comigo? Eu tenho uma dor aqui, um não sei o quê. Aí ele falava, qual é o sentimento? E eu não respondia. E eu não me toquei que eu não estava respondendo. Até uma hora que ele falou para mim, eu só quero saber o sentimento. Eu fiz raiva. Sabe assim, não. Eu falei, raiva, tô com raiva. Aí ele falou, ótimo, isso é um sentimento. Eu falei, gente, isso é incrível. A acupuntura é isso? Não sei se você trabalha assim, Ju. Queria que você falasse um pouquinho. Exatamente, eu falo da maneira com que eu trabalho. Foi daí que eu fui buscar a psicologia transpessoal, para acolher ainda mais essa emoção dentro do processo. Porque aí o que eu percebia, como eu acessava, eu convidava muito o meu cliente a olhar a emoção que estava presente, porque ela falava assim, eu tô aqui assim, né, com uma dor no peito, não sei o que. Eu falava, tá, mas o que tem nesse peito? Qual é a emoção que está aí prendida? O que você guarda aí no peito?
E aí ela entrava em contato. Cara, eu tenho uma dor, eu tenho uma mágoa, eu tenho uma tristeza muito profunda. E é óbvio que aí eu ia desenrolando conforme os meridianos, né? O caminho da energia. Só que no processo do autoconhecimento que a acupuntura traz, ela trazia muitas vezes insights. E a hora que a pessoa levanta depois que você tira as agulhas, ela falava assim: olha, eu percebi que eu continuo na tristeza da minha criança. E eu olho para minha mãe hoje com a tristeza da criança de ontem. Uau, né? E aí, como é que eu posso ajudar ainda mais o meu cliente? Então, foi onde eu fui buscar mais ferramentas. Por quê? Porque desencadeia, libera o fluxo de energia em nós. Liberou o fluxo de energia, dá a oportunidade de você olhar tudo, de você se conhecer. Porque aquilo que estava parado e que você, no momento, não olhava, depois de uma acupuntura, depois de um reiki, depois de uma constelação, que são trabalhos energéticos, ok? Você não consegue mais não olhar, porque aquilo está lá. Sim, depois Aquilo que vai te vê, não convidar a olhar. deseja. Por isso que eu falo, né? O olhar das constelações. E eu fui buscar depois, posteriormente, o olhar das constelações, quando começaram a falar assim para mim, ó, a física quântica está ali embasando a constelação familiar. Eu falei, então agora eu acho que está começando a fazer sentido para mim. Percebe? E aí eu falei, tem tudo a ver. É um campo de energia, tem uma história por trás de tudo isso, que vira um campo de informação e que você acessa. Por outro lado, na acupuntura, no reiki também, você é esse campo de informação que deita na maca, percebe? E que a hora que eu cutuco, muito provavelmente, vou te dar a possibilidade de você deixar sair aquilo que nasceu no agulhar. E aí, algumas clientes falavam assim, Juliana, aquela agulha que não estava doendo, agora ela está me esfaqueando, percebe? E aí, assim, você convida a pessoa, tá, que emoção que tem ali nesse esfaquear? O que você pode deixar aí nessa dor? Né? É óbvio que vinculado com o meridiano, com os estudos da medicina tradicional chinesa, que eu falo que eles eram super consteladores, porque eles paravam lá no mundo, né? E olha, todo o sistema, aonde você se encaixa, qual que é o seu lugar. A hora que você está ali no seu lugar, dentro desse macrosistema, tudo flui e tem uma ordem. E não pense em tirar nada dessa mandala dos 5 elementos, não queira tirar a tristeza da sua vida, porque ela é uma energia. Ela é membro desse sistema. Se você tira, vai ter compensação. Sim. Como se a gente tirar qualquer elemento, né? Qualquer pessoa da nossa família, por exclusão, por julgamento, vai ter uma compensação. Então, para mim fez total diferença, né? Incrível. Ó, vou dar oi para minha mãe que está aqui. Minha mãe, Ju, ela é reikiana, eu nem sei desde quando. Eu acho Olha que legal. eu devia ter uns 12, 13 anos. Minha mãe já Que aplicava show. reiki. A minha mãe, ela mudou, né, de casa agora durante a pandemia, e aí ela falou: olha, preciso olhar os livros aqui. Se você soubesse o que tem de livro de reiki, de energia, de chakra, de. Eu falei, mãe, vou roubar tudo isso para mim. Um monte de coisa. É Eu incrível. queria também mandar um abraço. Eu vi que entrou, não sei se ele está aqui ainda. Você viu? Meu irmão entrou aqui. Eu ia falar, meu amigo, irmão querido, tinha uma longa caminhada. Muito obrigada por estar aqui. Minha sogra também está aqui. Quero dar boa noite e agradecer mais uma vez a presença de todos. E Ju, você trouxe uma coisa muito que eu falei em todas as lives, né, na segunda e na terça, e vou repetir. Como uma técnica complementa a outra. É por isso que eu achei tão importante, sabe, eu trazer um pouquinho de cada coisa nessa semana, né? Então, assim, eu trouxe um coach, ontem
o Nilson, né, de Renascimento, que você também conhece tão bem, né? E amanhã vou falar de uma constelação de identidade, não sei se você conhece, é bem interessante essa constelação. E na sexta-feira vou receber aqui Papo de Casal, né, que o Fabrício e a Márcia, para falar bem da terapia. Então, assim, como as técnicas se complementam, não significa que eu preciso escolher um caminho, né? E aí, já aproveitando para você responder uma pergunta que fizeram aqui, você aplica junto, é simultâneo, a acupuntura e o reiki, o que sabe, como um influencia no outro? Isso se você já falou um pouquinho até. Tá, então vamos lá. Primeiramente, sim, eu acho que a primeira coisa que você falou dessa complementaridade é fundamental. Né? Nós somos corpo, mente, alma e coração. Então, não adianta eu querer olhar uma só dimensão minha. Tá um pouquinho e aí, imagem, Ju, para mim. A sua imagem está bem ruim. Tá embaçado. Melhorou? Não, para mim não. Gente, dá um feedback se para vocês tá como que tá a imagem dela. Embaçado. Tá um pouquinho melhor. Dá um retorno aqui, ó. Tá melhor. Boa, da Ju tá ruim, a minha tá ruim. Melhor, Ju, não? Melhorou. Melhorou? Tá. A Bianca ainda tá falando que tá ruim. Ai, gente. Melhorando, melhorando. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver se melhora. Acho que a gente melhorou? Para mim, melhor. Tá. Então, assim, nessa que a gente fala das dimensões, a energética eu falo aqui, onde tudo começa. Só que a gente não tem essa consciência. Então, os chineses, eles usam uma frase muito legal que é: se você ouvir o seu corpo sussurrar, você não precisa ouvi-lo gritar. Então, quando eu ouço qual é o sentimento que está vindo, o meu corpo não precisa responder a esse sentimento se eu não respondo. Né? Então, perceba, se eu ouço a minha tristeza, eu olho ao meu redor e me modifico dela. Se eu ouço o meu medo, eu me previno daquilo que está causando o meu medo, trago ferramenta, trago conhecimento, que seja. Se eu ouço a minha raiva, eu faço um movimento que precisa ser feito. Quando isso não acontece, vai se instalando no que é mais denso, no corpo. A hora que se instala no corpo, muito provavelmente, uma terapia energética não vai solucionar. Ou se solucionar, vai demorar muito tempo. Percebe? Então, é aí que entra a complementaridade. Porque a hora que a gente se conscientiza, eu já estou na doença. Muitas vezes na doença física. Quando eu falo doença física, inclui a mental, né? É a depressão, é a síndrome do pânico, é a fibromialgia, é a artrite, a artrose, é o mioma, é o que seja já instalado. E aí eu até posso reverter o processo no físico. Só que se eu não acolher esse campo de energia, amanhã volta. Se não voltar em mim, volta na minha próxima geração. Percebe? Que aí entra o olhar das constelações familiares. E a acupuntura, ela faz aquilo liberar. O reiki faz aquilo fluir. E não necessariamente, como dizia Bert Hellinger, a gente precisa entender. Né? A gente que quer entender a constelação, a gente que quer entender o movimento, a gente... Não, se você deixa a alma fazer o movimento, vem a frase de liberação, muitas vezes você não precisa entender. Percebe? E é o mesmo com a acupuntura e com o reiki. Está aqui no movimento. Sim. E aí, para quem perguntou, Ju, como é que você trabalha? E aí, para eu conseguir, eu falo linkar, unir esse acolhimento que eu chamo do cliente na sua total dimensão, entra a psicologia transpessoal. Uhum. Porque ela proporciona que todas as dimensões possam ser acolhidas
no ouvir, na escuta passiva, na escuta amorosa. E o terapeuta, como eu falo, voltado a um olhar que inclui também as medicinas, as filosofias orientais, o terapeuta pode usar no processo desse acolhimento, a dar a ferramenta, aquilo que ele tiver. Então, no setting terapêutico, eu vou acolher. E se eu percebo que ali precisa de um desbloqueio energético no campo sutil, eu vou colocar a pessoa na maca. Eu vou cutucar ela e vou ainda pedir reforço. Eu falo ao reiki. Por quê? Porque o reiki, aquilo que eu dei o comando com as agulhas, para falar flui, o reiki vem e faz ainda mais fundo, trazendo a vida, trazendo a possibilidade dele fluir. Percebe? Claro, né? Como eu também sou consteladora, na maioria das vezes eu já convido a botar a coisa em ordem, muitas vezes, né? Aceita, olha diferente, aí já faço esse processo meditativo com a pessoa agulhada. Que lindo! É lindo, Elaine, porque vai para Marte, né? Eu costumo dizer. Que e é esse, eu falo, foi o resultado do meu livro. Foi exatamente isso quando eu fiz a pós-graduação na transpessoal, que eu percebi que o agulhamento ele pode proporcionar liberação da energia para o caminho da vida, como é a constelação. Né? Isso é lindo porque eu trabalho muito com pequenos movimentos, sabe? Com exercícios sistêmicos. E às vezes as pessoas, quando elas chegam para um atendimento, eu falo, vamos começar com um exercício, e aí você só faz um exercício de olhar para algo, de dizer sim para algo, sabe? São pequenos movimentos mesmo. E você não precisa de toda aquela constelação, de abrir todo um campo e olhar para os seus antepassados, às vezes não é isso, né? E esse seu trabalho, ele vai por neste caminho, porque você está ali, são pequenos movimentos, e a alma precisa disso, de pequenos passinhos. Às vezes a gente fala, eu vou na constelação e vai todo mundo chorar, e aí vai ter gente que vai estar lá caído no chão. Teve gente que já falou para mim, eu não quero porque vai aparecer alguém morto e vai deitar no chão. E eu falo, gente, não é isso, não é assim que funciona. É só, você vai olhar para o seu sentimento, e o seu sentimento que vai te direcionando para algo maior, né? Você não precisa de toda né, não vou falar, não é um teatro, mas assim, porque o psicodrama trazia isso, e vem a constelação, ela tem como base o psicodrama, né? Então, assim, você vê como que era, já tinha o psicodrama, que já era todo aquele teatro, aquele movimento todo que a gente via, e as coisas estão ficando cada vez mais suaves, e é possível. Lindo o seu trabalho, lindo juntar reiki. É legal você falar isso, né? Porque aí as pessoas pensam assim, mas é tão simples assim agora. Existe um estudo de base, né? Principalmente no caso da constelação do constelador, para ele direcionar esse cliente a olhar isso através de um viés, né? De captar esse viés que seja o sentimento, que seja a emoção. Que eu falo que é muito similar na acupuntura. Porque o acupunturista, ele tem o conhecimento do sistema, que a hora que ele traz, por exemplo, né, vamos supor, eu estou vendo vagalumes, né, que são as luzinhas. Entendi. Tá. Então, isso, no olhar da medicina chinesa, me convida a remeter, né, a uma emoção. Então, eu vou direcionar esse cliente a se conhecer nesse movimento dessa emoção. Então a gente fala assim, então qualquer um pode. Não é assim, né? Eu falo, precisa esse conhecimento de base e que é milenar, né? E como você falou, da constelação, ela tem como base o psicodrama, ela tem como base a análise transgeracional, PNL, né? PNL, tem tudo ali. Agora ainda a física quântica das novas constelações familiares, que ela é mais silenciosa ainda, né? Ela é mais o observador ali. Então, isso que faz sentido, né, nesse autoconhecimento.
Amanhã, se você puder acompanhar, vem a constelação da identidade, que é a Iopiti. Ela está bem focada no trauma, é uma constelação que ela vai direto no trauma, é muito interessante. Quando eu disse aqui, você não precisa fazer toda aquela constelação, quero me desculpar, né, se eu estou desrespeitando a forma de alguém trabalhar, não é isso que eu quis dizer. Você até me fez ter esse insight aqui, Ju, muito obrigada, porque cada um tem a sua maneira, né, de atuar, e não é isso. Mas, assim, eu também estudei bastante, sabe? Fiz várias formações em constelação, fiz movimentos essenciais. Agora comecei, hoje, uma formação em constelação gemelar, para trabalhar aí direto para essa linha do renascimento. Então, assim, tem várias linhas. É isso que eu quero trazer para a consciência de vocês, né? Que existem vários caminhos e um complementa o outro, né? Não significa que a minha forma de trabalhar é a certa ou o outro é a certa ou é errado. Não é isso, né? É aquela forma que mais se adequa a você. Eu acho que é isso que é importante. É bem importante mesmo, é bem isso. Do reiki eu queria falar um pouquinho, Deixa eu se só você dar me uma permitir. boa noite, com certeza. Deixa eu só dar boa noite para a Nádia, que eu vi a Nádia por aqui. Ai, uma alegria te ver aqui, Nádia. Obrigada. Vamos lá. Porque eu falo assim, tá, o reiki, ele como receber o reiki, ele pode sim desencadear a um autoconhecimento. Justamente por mover a energia dentro de nós, e ao mover, né, eu falo energeticamente falando, ela vai mover nos centros vitais, que são os chakras, e muitos dos nossos traumas, das nossas dores, das nossas sombras, elas estão ali energeticamente nos chakras. E aí você promove essa liberação. Mas, muito provavelmente, você não tem o comando para ressignificar isso, para direcionar. Porque o reiki, ele é a luz do divino ali que vai lhe tocar. Para o autoconhecimento, eu falo que não existe processo mais lindo para você se autoconhecer do que você se tornar reikiano. Porque ao você se tornar reikiano, você passa a estar em contato com essa fonte diariamente. E aí, essa energia, ela passa a lhe tocar diariamente. E tudo aquilo que você imaginava não ter consciência de que não te levava para a luz, você passa a ter. Eu vou dar um exemplo simples, né? Então, quando a pessoa se torna reikiana, ela passa a enviar através dela a energia do Criador, através das mãos, para ela e para o outro. Mas só que conforme essa energia ela vai passando, ela vai fazendo com que esse sistema, através da raiz desses sistemas, que são os chakras, a você se movimentar energeticamente e ficar, eu falo, mais sensível, mais semelhante à grande fonte criadora. Então, a densidade que antes não me fazia mal, ela passa a fazer. Então, ela lhe convida, se você quer parar de sentir incômodo, a ir em direção à luz, a ir em direção à vida. Que é o caminho que eu falo, né? O Bert sempre falava, você quer parar de sofrer? Vai em direção à vida. Vai em direção à vida. E o reiki faz exatamente isso. Você quer parar de sofrer? Aceita que a energia da vida que está dentro de você e que você se conecta a essa fonte criadora, ela só chegou em você porque 2 canais se abriram lá atrás. 2 canais de energia. Papai e mamãe. Para de julgar esses canais, porque senão aquilo que precisa chegar em você, aquilo que precisa ser seu, não está aí. Você não está pegando. É a força da vida, né? E aí, esse é o primeiro ponto que eu falo para você se tornar reikiano, é você aceitar que você só está aqui porque 2 canais anteriores se abriram. Se você quer ser canal hoje, você tem que aceitar que 2 outros se abriram. E aí não é nem para gerar filhos, mas é para ir em direção à vida.
E aí, cada vez que a energia passa sobre a gente, ela vai lhe convidando a cada vez mais a estar mais em direção à luz. Por que eu estou falando isso? Porque se você não se cuidar no corpo físico, vai começar a ter dor física. Se você não beber água, você vai começar a ter incômodos de dor de cabeça, de sensações ruins, que muito lá atrás o corpo já falou com você. Só que você desconheceu disso, sabe? Bota para o inconsciente. Uhum. Quantas pessoas chegam comigo, às vezes, e falam assim, eu não bebo água. Falei, e você não sente sede? Não, não sinto sede. Percebe que o sentir sede, a sensação de sentir sede, é um mecanismo do corpo para te dar como segurança. Você está em desequilíbrio. Quando a gente sente a sede, a gente está em desequilíbrio. E a pessoa já estava em desequilíbrio e pegou essa sensação e colocou para o inconsciente. Inconscientemente. A hora que ela começa a servir como reikiano ou a participar de qualquer processo terapêutico, a sede volta. Ela volta para o consciente. Então, ela começa a perceber muito mais coisas que ela não percebia. Perceber, por exemplo, que o outro a trata com descaso, que o outro, né, não respeita, que ela muitas vezes não se respeita, que é o que eu chamo de autoconhecimento. Sim, e que é para todos nós, né? A constelação, ela trabalha com isso, né? De trazer para o consciente aquilo que está no inconsciente. Exatamente assim. Falaram aqui, pediram para você falar do zumbido. O que é? Eu não sei. O zumbido, ele é um desequilíbrio do que a gente chama do quinto chakra, e ele está vinculado na medicina chinesa à energia dos nossos ancestrais. Quando quando o zumbido apresenta no processo evolutivo, né, ele está vinculado àquela entrega que é normalmente que surge quando eu estou num estágio que eu me julgo maior do que os meus ancestrais. Uau! E a hora que ele apresenta, ele está lhe convidando a ouvir a origem dos seus ancestrais, a ouvir a força dos seus ancestrais. Muito provavelmente, na medicina chinesa, eles falam que o zumbido chega porque ele está vinculado aos rins, que é a energia ancestral. Os rins se abrem nos ouvidos. Quando os ouvidos zumbem, é porque você não está adquirindo, não está ali conectado com a sua força. Então, eles falam, em algum momento você desequilibrou, você se julga maior do que os seus ancestrais, não está ouvindo esses conselhos dos ancestrais. Nossa, tem muita ligação com a constelação. Tem, total, tem tudo a ver, né? Que legal, gente. Tá vendo? Eu tô aqui hoje de aluna. Ai, que delícia, que honra. Nossa, um prazer saber, conhecer tudo isso. Você vê, a minha mãe, falei, né? Sempre estudou reiki, ela aplica reiki e quanto tempo que eu te conheço, mas eu nunca, né, quis Na medicina chinesa, a gente fala que a energia dos nossos ancestrais, aquilo que veio de papai, de mamãe, com toda essa leva, essa força, né, transgeracional, ela é armazenada nos rins. E ela se abre nos ouvidos. Então, a partir do momento que eu tenho uma boa audição, eu estou em boa conexão com a minha ancestralidade. Agora, Ju, pode acontecer, e aí vem a constelação, disso não ser meu, ser de lá de trás, percebe? Ser de um ancestral meu lá atrás. Pode. É um ancestral meu lá atrás que não ouviu a ancestralidade dele. E isso veio parar em mim. Através dessa energia Jin, que a gente chama, que é a energia ancestral. Isso tudo estudando reiki. Não, isso já é acupuntura. Ah, tá. Você já tá. Isso já é acupuntura, que é a filosofia tradicional chinesa. Porque eu já estava aqui, vou estudar reiki. Energia. O reiki, ele eu falo, a energia do Criador. É a energia do Criador que flui. E ele não tem muita conexão com, a gente fala, particularidades de índios. Não.
Inclusive, a filosofia Reiki, ela não abraça nem os chakras. Nós, ocidentais, é que abraçamos o conhecimento dos chakras para poder explicar, tentar explicar como é que o Reiki funciona. Percebe? Porque Reiki é algo inexplicável. Agora, é incrível como a constelação, ela abrange tudo, né? Tudo, todas as técnicas. E percebe como há muito pouco tempo atrás, a constelação era considerada a coisa do outro mundo. Coisa do outro mundo. Assim como a acupuntura, assim como o Reiki. Sim. E eu tenho um projeto, Ju, que eu levo a consciência sistêmica no fórum. Eu tenho um projeto específico que é com o juiz da Vara da Infância e Juventude, e a gente leva para educadores e orientadores essa consciência, né? Isso que eu tô trazendo, que a gente está trazendo aqui, e no fórum mesmo, né? O juiz que convida os educadores e orientadores de instituição, de acolhimento. E aí, quando você começa a mostrar para eles toda essa consciência, sabe? Como que isso pode estar ali, lá do seu ancestral, como é importante você reconhecer a força da sua vida, onde está a força da sua vida, como é importante você dizer sim à vida. E aí, as pessoas ficam que nem eu tô aqui te ouvindo, sabe? Tipo, nossa, como pode, assim, ser, né? Ser tudo isso. E eu tô encantada como realmente tudo é uma coisa só. E é lindo, porque eu falo, o Bert, ele era um grande gênio, né? Porque ele pegar todas essas filosofias e colocar dentro desse contexto foi maravilhoso. Mesmo quando, né, na reta final dele agora, com que ele fala, vamos deixar isso tudo mais silencioso, vamos deixar sair esse ego, né? E deixar realmente entregar ao fluir da energia, que foi nessas constelações mais silenciosas, das novas constelações. Então eu falo, foi lindo essa sacada dele. E que tem tudo a ver com o que a gente chama das filosofias orientais de, você quer uma solução para um problema bem grande, ela está dentro de você, mas você precisa ouvir. Né? Para um pouco e se entrega. Né? Para um pouco, fecha os olhos e ouve o seu coração. É óbvio que você não vai ser só guiado pelo seu coração, porque existe um conhecimento que é fundamental, mas ouve esse coração. Na filosofia chinesa tem uma coisa que é linda, que eu amo. Eles têm o símbolo do Tao, do Yin e do Yang, que a maioria já conhece. Aí, dentro desse símbolo do Tao, eles ainda dividem nos elementos da natureza. Então, a grande energia da natureza comanda esse Yin e esse Yang. Só que dentro desse comando, existem órgãos vitais dentro do nosso corpo que comandam a vida. E para eles, para você ter uma ideia, o cérebro não entra nesses órgãos vitais. O cérebro é um órgão secundário que, ao movimentar pleno dos 5 órgãos fundamentais, que é o baço pâncreas, o pulmão, que a gente fala, é o coração, o rim e o fígado, ao esse fluir equilibrado desse sistema, o cérebro vai funcionar legal. Vai responder a isso. E a consciência, que é quem comanda os 5 órgãos fundamentais, que é os 5 elementos, está no coração, não está na mente. Gente, que lindo. Hakamandi, né? 5 elementos. Para quem, meus amigos que estão aqui, sabem o que é. Nossa, que lindo! Tô encantada. Então, eu até conto isso no livro. Quando eu entrei na sala, quando eu entrei na primeira aula do curso, né, de formação de acupunturista, e o professor Rogério ele começou a falar sobre tudo isso, eu saí assim, eu falo, e aí me encontrei,
percebe? Eu me encontrei. Percebo. Ali mudou o meu olhar. Eu percebo. Porque Eu fez senti isso com a sentido. constelação. Com a constelação eu senti isso. Sabe? Nossa, isso faz muito sentido. As pessoas E eu precisam imagino, aí eu conhecer. preciso falar, né? Você que ainda vem de uma área aonde o julgar é a força mais poderosa. E aí você traz a constelação, que tem um campo maior, e neste campo maior não existe julgamento. Não existe certo, não existe errado. E quem começou, né, no judiciário foi um juiz. Na verdade, quando ele iniciou, ele ainda era advogado, mas o movimento grande cresceu quando ele já se tornou, já era um juiz, que é o Dr. Sam Storch, ele que iniciou com a constelação no judiciário, um juiz. E ele mesmo diz, não tem como fazer um julgamento, sabe? Quando você olha as pessoas, aí você olha para a história da pessoa, você não pode julgar, né? Eu tenho um promotor também que eu admiro muito, meu professor, Dr. Elkio, e ele conta uma história na aula dele que ele fala, quando ele está ali julgando um réu, e ele fala para aquele réu: eu vejo você. Eu vejo você, o filho que você é, o marido que talvez você seja, o irmão que você é, o homem que você é, mas aqui eu preciso olhar para uma escolha que você fez. E por essa escolha você precisa responder, arcar com as consequências. Mas aqui você está apenas por esta escolha. E além dessa escolha, você é um homem, um filho, um marido, um irmão. Isso é lindo. Isso é lindo. Imagina isso num julgamento. Isso é muito bonito, porque nós não somos uma escolha, né? Nós somos muita coisa. E por que que, às vezes, uma doença, a gente se torna uma doença? E a gente se apega naquilo e vive com aquilo e não olha para tudo que a gente é e ainda pode ser. Né? E essa é a riqueza do autoconhecimento. Então, vamos olhar para essa escolha errada, para essa sombra, como você trouxe aqui, né, no começo da sua história. Vamos olhar para essa dor, para essa doença. E o que ela me traz, né? Onde eu preciso crescer através dela. O que ela quer me mostrar, né? Me mostrar. Isso. É isso. É isso. E aí, né, tem todos esses caminhos com a acupuntura, fazendo fluir o reiki, a energia do reiki. E, nossa, e você juntou a constelação. Estou encantada, encantada. É delicioso, é delicioso. Mas é um caminho que tem começo, tem meio e não tem fim, né? Principalmente, eu falo no nosso processo, e aí eu vou puxar, eu falo essa demanda porque eu acho que vale a pena. Você fez esse caminho, que é o autoconhecimento no processo do terapeuta. Né? Porque eu acredito que você vivenciou o que eu vivenciei nas formações das constelações familiares, assim como quando eu me formei acupunturista, a cada momento que trazia de novo ali naquela demanda que eu precisava abrir o olhar. Não estou te ouvindo. Sabe o que aconteceu aqui? Oi. Você está me ouvindo? Eu tô. Porque me ligaram. Me ouve agora, não? E aí, e o som ficou horrível. Como eu arrumo isso? Me ouve, não? Não, mas não volta. Vamos ver se vai voltar. Só um minutinho. Vocês aí me ouvem? Rose, me ouve? Põe um joinha para mim, para eu saber se vocês me ouvem. Olá, a Bianca tá falando. Tá ouvindo? Ah, que bom. Voltou? Voltou. Então, como eu estava falando, o processo de autoconhecimento para o terapeuta é fundamental, não é? É fundamental. Porque uma frase que eu falo, né? Você só leva seu cliente até onde você já foi. Então, se você não olhar a sua sombra, se você não olhar o seu sistema,
Se você não se perceber, se você não fizer o seu caminho de autoconhecimento, você não vai ajudar ninguém. Não vai. Nem o seu filho, nem o seu marido, nem ninguém dentro do sistema. Eu falo que como ajudar não é porque você vai ser terapeuta do seu marido, que você vai ser terapeuta do seu filho, e a gente nunca vai ser. Mas a gente vai ser uma melhor pessoa para eles. As nossas escolhas vão estar mais assertivas, né? É aí onde atua o autoconhecimento, né? Quando a gente falou aqui lá mais no começo também, quando depois de ver, não é possível desver, né? E quando você viu, algo vai mudar em você. Então é aquilo, deixa sentir e deixa acontecer, porque a mudança vai acontecer na sua atitude, porque agora você viu algo que você não tinha consciência. E aí é aquilo, o que estava no seu inconsciente veio para o consciente e você passa a ter outras atitudes. Não tem como não mudar. E quando você muda, os que estão ao seu redor também mudam, né? E assim você vai ajudar aqueles que convivem com você. Então, nessa pandemia... não é só ajudar, né? Esse é o maior presente, né? Eu falo, melhor nós como pais, não existe presente maior para a gente dar para os filhos do que se autoconhecer, perceber como é que você funciona, como é que tá essas forças aqui dentro, o que que você pode levar de melhor. É o nosso maior desafio. E relacionamento é uma escola, né? Eterna, né? Para nos mostrar esses desafios, onde nós precisamos melhorar e crescer. É bem isso. É lindo, mas eu falo, é um caminho, né? É um caminho. Bom, Bert Hellinger, com 90 anos, né, um pouquinho antes de falecer, ele passou por uma constelação para olhar para a mãe dele. Né? O criador das constelações. Então, assim, não é um caminho, não tem fim, realmente não tem fim. Porque estamos longe de ser perfeitos, né? E não existe ninguém perfeito. E, como ele também diz, o perfeito morreu. Não tem, porque o que adianta? Exato. Continuar, né? Agora, é uma coisa que eu falo, convidado as pessoas, e que é desafiador, mas é possível. O caminho do autoconhecimento ele pode ser no amor, ele não precisa ser necessariamente na dor. Que é onde entra aquela frase que eu falei: se você ouvir o seu corpo sussurrar, você não vai precisar ouvi-lo gritar. Né? A cada pequeno sinal que ele dá, você o ouve, você para, você vê, não vai precisar doer. Entende? Então, a hora que você vê aquela sensação, aquela percepção, escuta, acolhe. Porque todo mundo fala assim, o autoconhecimento é na dor, eu comecei a mexer, fede. Não é isso, não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Né? Eu falo, você pode escolher a cada movimento que vem, tá, qual é a escolha da luz? Qual é a escolha da vida aqui? Eu posso ter feito uma escolha diferente lá atrás, uma escolha, sinto muito se foi lá atrás a outra escolha que eu fiz, mas agora não. Eu posso escolher. Por isso que eu disse, são pequenos movimentos, né? São pequenos movimentos. Não precisa, às vezes, a gente fazer grande cutucar com... Não é isso. Estão perguntando aqui onde deixa o nome para o Reiki. Segue lá a Ju no canal dela. E aí... O Reiki em si, ele acontece no @futuro_consciente. Tá. E lá eu tenho uma equipe que transcreve os nomes. Eu todo dia faço o envio de Reiki à distância, mas eu preciso que seja colocado lá, no @futuro_consciente. Mas se tiver dúvida, me chama depois, qualquer coisa eu envio, porque lá eles conseguem transcrever para o nome vir parar aqui no meu altar. Perfeito. Já estamos aqui no final. Você quer falar mais alguma coisa, mais alguma mensagem? Bom, eu estou com o curso de formação do Reiki, a gente vai dia 21 de março ter a próxima turma online, está sendo lindo, está sendo maravilhoso. Essa conexão que acontece através dos aparelhos eletrônicos, que para mim era algo que eu não acreditava.
no sentido de que não seria possível, e é possível, é lindo, é maravilhoso. Qualquer coisa me chama. As meninas estão colocando aqui, ó, @futuro_consciente. Sim, eu que vou tem lá deixar. todas as informações. Também tem o curso de formação de acupuntura. Acupunturista, você pode se tornar, sim, um terapeuta da filosofia chinesa, caso você Qualquer tenha um uma pode fazer. graduação. Não, então, é preciso ter uma graduação na área da saúde, Né? pois é uma pós-graduação, e como a gente cutuca o corpo, a base da anatomia e da fisiologia, ela precisa já estar ali, entende? Mas é lindo. Amei. Muito obrigada. Quero agradecer a presença de todos, né, que estiveram aqui. Quero agradecer especialmente você. Eu vou deixar essa live gravada, vou marcar lá o canal da Ju e do Futuro Consciente para quem quiser dar o nome, né, para o Reiki e conhecer os dois canais aí da Ju e o trabalho maravilhoso, acompanhar as meditações dela. E o importante, gente, é seguir pelo autoconhecimento, com amor, por amor, né? Pelo amor, para o amor, né, Ju? É isso. Muito. Mas a gente pode escolher, como diz Beth, vai para a vida, você pode, você tem essa escolha, não é? Sim, é. Nosso maior êxito, eu fiz hoje um post, um pouquinho antes da gente começar, nosso maior êxito já foi nascer com vida, já somos um sucesso, né? Sucesso. Nós precisamos vivê-lo, que é a vida. Ju, muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, amei. Tenho admirado demais o seu trabalho. Você sabe que quando pipoca algum cliente meu com as separações da vida, eu falo, não, liga para a Elaine que ela vai te ajudar. Muito obrigada, Ju. Foi maravilhoso. Na próxima será ainda melhor. Ainda melhor. Beijo, meninas. Pessoal que está aqui, Márcio, gratidão por estarem aqui. Beijo. Gratidão, gente. Um beijo no coração. Boa noite.